Até meados do século XVIII, ainda no Brasil colonial, o acesso de mulheres à alfabetização praticamente não existia. Era possível se ter alguma chance de aprender a ler e escrever apenas nos conventos e casas para onde eram enviadas as viúvas e as solteiras, as chamadas casas femininas de recolhimento. Naquele período, e muito tempo depois ainda, a função da mulher se restringia a ser boa esposa e boa mãe. Foram os padres jesuítas que em 1549, ano de fundação da cidade de Salvador, instituíram a primeira escola de ensino da leitura e da escrita, mas este privilégio se restringia aos meninos bem-nascidos. Às suas irmãs estavam reservadas apenas as chamadas prendas do lar, as orações e, com muita sorte, os rudimentos da leitura, ou seja, proporcionava-se a elas apenas um conhecimento de leitura suficiente para entender o que estava escrito nos livros de orações. E não era porque viviam numa colônia, pois em Portugal naquela época, também não havia escolas para meninas e as pessoas do sexo feminino eram quase todas analfabetas. Entretanto, ainda no Brasil colônia, a Índia Tupinambá Catarina Paraguaçu escapou da proibição de aprender a ler e escrever. Aliás, alguns historiadores defendem que ela foi a primeira brasileira alfabetizada. Catarina, cujo nome original era Guaibim-Pará, nasceu no que viria a ser a cidade de Salvador em 1513 e morreu em 1583. Ou seja, viveu por 80 anos. Por 4 anos, entre 1527 e 1531, passou uma temporada na França, com seu marido Diogo Álvares Correia, o Caramuru, o famoso náufrago português. A indígena e seu esposo hospedaram-se na residência do navegador Jacques Cartier e sua esposa Catherine de Grange, residentes em Saint-Malo, na Bretanha. Naquele país, foram tratar de assuntos comerciais, notadamente do comércio do pau-brasil. Quando na França, a esposa de Jacques Cartier ensinou francês a Catarina e converteu a indígena à fé católica. Enfim, educou-a nos moldes considerados civilizados. Ali batizada, teve o nome Guaibim-Pará substituído por Catherine de Brasil, prenome em homenagem à sua tutora. Tida por muitos como uma mulher corajosa, sagaz e de personalidade marcante, Catarina Paraguaçu tornou-se respeitada ainda na incipiente sociedade baiana, tendo herdado propriedades e outros bens do marido, que morreu em 1557. Em 1561, ela escreveu ao bispo de Salvador Dom Pedro Leitão, pedindo que as crianças escravas separadas de seus pais fossem salvas dos maus tratos. Foi nas reformas promovidas pelo ministro português Marquês de Pombal que Brasil e Portugal viram a primeira sistematização do ensino público e laico. Portanto, foi na gestão de Pombal, de 1750 a 1777, que foi autorizada a instalação de escolas régias para meninas. No Brasil, em 1755, povoações jesuíticas passaram a ter escolas de alfabetização masculinas e femininas, ambas funcionando separadamente. As primeiras, com professores do sexo masculino e as segundas, com professoras. Mas foi somente a partir da chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, que a situação melhorou, mesmo assim muito gradativamente. Em 1º de março de 1823, criou-se a primeira escola normal do país. Porém, bem antes disso, chamou a atenção um outro caso de mulher alfabetizada no Brasil colonial ainda mais instigante que o de Catarina Paraguaçu. Foi o da escrava Esperança Garcia. Em 1770, Esperança enviou uma carta ao presidente da província de São José do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, relatando corajosamente os maus tratos sofridos por ela e seu filho e pedindo providências. Redigida em formato de petição, a carta é considerada um dos registros mais antigos feitos por uma pessoa escravizada sobre a sua situação. O documento, encontrado em 1979 no Arquivo Público do Piauí pelo antropólogo Luiz Motti, serviu de base para a concessão do título simbólico de primeira mulher advogada do Brasil, concedido pela OAB do Estado do Piauí em 2017. Especula-se que Esperança tenha aprendido a ler e escrever na fazenda de algodão onde nasceu, quando a propriedade era administrada pelos catequizadores jesuítas. Naquele tempo, era preso e processado quem fosse flagrado alfabetizando um escravo.
Quando estes padres foram expulsos do Piauí em 1760 e a fazenda passou para outros senhores, Esperança tinha apenas 9 anos de idade. Mas foi aos 19 anos que ela redigiu a carta. Como podemos ver, a indígena Catarina Paraguaçu e a escrava Esperança Garcia foram pioneiras no protagonismo feminino brasileiro ainda nos recuados tempos do Brasil colonial. Não vieram da elite e sim das duas raças mais espezinhadas naqueles duros tempos em que o machismo, o patriarcado e a exploração cruel da mão de obra humana funcionavam a todo vapor, com o respaldo e a chancela do poder constituído. São dois belos exemplos de personalidades independentes, corajosas e à frente de seu tempo. Obrigado por assistir a este vídeo e inscreva-se no canal.